Bianca era uma menina da periferia de São Paulo, de 19 anos, que fazia faculdade. E ela tinha uma irmã casada com o Sandro Dota. Essa irmã tinha um marido que estava internado numa clínica para dependentes químicos. E lá ela conheceu o Sandro e ele já começou a investir nessa irmã. E essa irmã separou do primeiro marido, se juntou com esse Sandro. Ela já tinha filhos do primeiro casamento. O Sandro, ele é um homem de mais de 40 anos, que não trabalhava, era sustentado pela irmã da Bianca e que a família da Bianca não gostava dele. E lá perto morava a irmã da mulher dele. Então ele faz uma cópia da chave da casa ou do local onde a irmã ficava, que é perto, e ele espera todo mundo sair, um dia que não tem ninguém por perto, e ele vai lá na casa onde estava a irmã e abre, estupra a moça e depois ele mata. O caso da Bianca é um caso, infelizmente, de mais uma vítima de indivíduos com características extremamente disfuncionais, irresponsáveis e predatórias. Eu me refiro muito à questão do predador. Quando eu falo em predação, eu falo de indivíduos que olham o outro como objeto, percebem apenas um objetivo, uma meta, seja ela uma meta financeira, de obter poder e, como no caso, para obter sexo também. O Sandro Dota é aquela pessoa que usa o outro em benefício próprio. Investiu insistentemente na irmã da Bianca para obter um relacionamento até que conseguiu. E conseguiu mais do que uma esposa, conseguiu alguém que o mantivesse, alguém que bancasse as suas contas. Ele tinha um local para dormir, ele tinha roupa lavada, ele tinha comida, ele tinha cama. Era meramente uma situação de comodismo. Ele era um parasita. Ele buscava pessoas que ele pudesse manipular, que ele pudesse enganar, que ele pudesse adentrar o seio daquela família para conseguir tudo o que ele queria. Ele tinha um tempo livre para, por exemplo, ficar paquerando, ficar desrespeitando mulheres, e uma delas, que se tornou o centro da atenção dele, foi a cunhada, foi a Bianca. Houveram várias investidas de forma desrespeitosa, de forma irresponsável, de forma imprudente, e ela já havia percebido. E ela tinha uma amiga, no qual revelava o seu incômodo, a sua insatisfação com as investidas desrespeitosas do seu cunhado. E cada vez ele galgava rumo ao comportamento delitivo, ao comportamento criminal. Até que ele manipula uma situação, rouba uma chave, sabe exatamente os horários em que ela estava em casa, entra, força uma situação que não consegue uma resposta positiva. Frente a essa frustração, ele tem um ataque de raiva. Veja, o ataque de raiva dele, o ato criminoso do Dota, não é uma perda, não é um surto, não é uma perda de consciência. É algo planejado. É algo que fazia parte do roteiro dele. Ele a estuprou, ele a agrediu, ele a feriu e ele a esganou. Ele, do ponto de vista psiquiátrico forense, é normal mentalmente. Mas é uma pessoa normal? Comete delitos dessa natureza? Sim, são criminosos comuns. Ele não é insano mental. Agora, o que permite dizer que não há uma insanidade mental, que ele é um criminoso comum? O criminoso comum, ele entende o que ele está fazendo. E ele é capaz de não fazer se quiser. Então, ele entendia que estava estuprando, sabia, tanto é que ele tem a chave que foi feita, a chave da casa da vítima, que foi feita dias antes. Ele mata para tentar se livrar de uma possível acusação. Então, por que ele é um criminoso comum? Porque ele entende o caráter criminoso do fato
e era capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Tanto é que logo a seguir ele negou completamente o crime, falou que não foi ele, procurou culpar outras pessoas. Agora, o criminoso doente mental, ou melhor, o doente mental criminoso é aquele que não entende aquilo que ele está fazendo. Ou, se entende, não é capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Digamos um esquizofrênico, que é uma doença mental grave. O esquizofrênico, ele tem delírios, alucinações, delírios de perseguição. Ele pensa que as pessoas estão perseguindo e pensa realmente. Aquilo é alguma coisa real para ele, não é um mundo imaginário. Os outros é que estão errados. Ele, na concepção dele, ele está de fato sendo perseguido. Então, por exemplo, você está me perseguindo. Então, num mecanismo de defesa, perseguido-perseguidor, entre aspas, eu pego e mato a pessoa que está me perseguindo, como uma legítima defesa. Agora, que tipo de entendimento é esse? É um entendimento delirante, porque, na verdade, essa pessoa jamais me perseguiu. Por isso que esse caso que nós estamos analisando é de um criminoso comum. Ele não respeitava ninguém, principalmente a Bianca, e ela se tornou meio que uma obsessão, um foco para ele. Então a relação deles nunca foi boa, mas ela não tinha culpa. Então ela se refugia em conversar com amigos, com amigas em relação ao ato, e acreditava no fundo que não passava de um indivíduo mulherengo, de um indivíduo que já tinha um histórico de dependência química. De repente ela poderia imaginar, ele está bêbado, ele está drogado, ele é assim mesmo, ele não tem respeito por ninguém, ele não segue regras, porque seguiria comigo. Tanto que em alguns momentos que uma amiga presenciou a falta de respeito, a investida de cunho sexual em relação a ela, ela foi alertada por uma amiga, olha, não pode, ele não tem o direito, ele não pode fazer isso em relação a você. Ela dizia, não, deixa pra lá, ele é assim mesmo, ele é uma pessoa inadequada, o segredo é se afastar dele, se manter longe, é não ligar para ele. Então ela tinha uma noção exata do quanto ele era uma pessoa antissocial, desrespeitosa, uma pessoa até maldosa nesse sentido. Mas eu tenho certeza que ela não imaginava que ele poderia matá-la um dia, senão ela teria tomado providências diferentes daquelas que ela havia tomado. O que ficou mais claro pelos depoimentos é que ele se sentia ignorado pela Bianca, porque ele investia de uma certa maneira sexualmente na Bianca, né? Então ele oferecia carona e ela falava que não queria, ele chamava ela de gostosa e ela ficava com muita raiva, ela não queria porque sabia que ele era cunhado dela. Ele queria ficar nessa casa, mas assim, na verdade, na fantasia dele, se a Bianca tivesse morta, ele poderia morar lá. A Bianca era um obstáculo, mas também era um objeto de desejo dele, né? Porque ele já tinha investido sexualmente na Bianca. Então ele já tinha esse desejo por ela. Só que aí ele queria o sexo com ela, ele vai lá e tem. Porque ele não está preocupado com a mulher, ele não está preocupado com os enteados, ele não está preocupado com a sociedade, o que vai pensar, como vai estar. Ele quer só sanar um desejo dele. Um indivíduo narcisista como ele, que tinha um objeto, que tinha uma meta, que era a Bianca, de repente ela nega, se afasta e começa um movimento de fuga, deve ter irritado, deve ter frustrado. Ele deveria ter ali um desejo muito específico em relação a ela. Veja que nos crimes sexuais, muitas vezes um crime sexual é entendido como pseudossexual, onde o sexo não é o mais importante, mas o controle, a agressão, o domínio desse indivíduo em relação à sua vítima. Ele teve esse domínio restrito em relação a Bianca. Então, o que ele perdeu em relação a ela? Primeiramente, o controle. Ele nunca controlou a Bianca. Ele nunca conseguiu fazer com que ela cedesse ao seu desejo, cedesse às suas investidas. Muito pelo contrário, ela se afastou, ela fugiu desse comportamento inadequado dele. Isso pode ter sido um gatilho
para ele segui-la e fazer aquilo que ele queria, pois era do jeito dele, da maneira dele, ela não poderia dizer não, apenas sim para ele. O motivo do crime, na minha maneira de entender, era estuprá-la, era sexual. Ele queria ter um ato sexual com ela. Então ele planejou tudo, pegou a chave e achava, ele tem um tipo assim, meio metido de machão, de conquistador, não é nem de conquistador, é de dominador das mulheres, acha que mulher é alguma coisa secundária que tem que ser dominada, então ele achava que ele poderia ter um ato sexual com a irmã da mulher dele. E foi, esperou tudo acontecer e foi e teve. Só que, aí é que vem por que ela morre e por que ele mata. Só que ela reage. Ele estupra de fato, com o uso da força física, com violência, ela reage. E quando ela reage, ela quer fugir, consegue descer até uma escadaria que tinha ali na casa, mas ele, naturalmente, bem mais forte do que ela, ele pega e bate nela e ela fica desacordada, qualquer coisa nesse sentido. E aí o que ele faz? Diante dessas circunstâncias, claro que ele logo percebe que ela iria contar para todo mundo, que ela iria chamar por socorro. Então o que ele faz? Para se livrar daquela acusação que certamente ela faria, porque naturalmente quando ele foi estuprá-la, primeiro ele foi só com a cabeça do estupro e depois que ele conseguiria talvez convencê-la de que para não contar para ninguém, mas não conseguiu. Era um caso que tinha que se buscar pessoas próximas, né? Se desconfiou de homens, se desconfiou de mulheres e ele foi chamando a atenção porque ele fazia parte do grupo de familiares, de terceiros ali próximos, que conviviam na casa, não sabiam que ele havia roubado a chave. E a polícia começou a investigar todos e percebeu, até pelas negativas, pela dificuldade de colaboração dele, pela afirmação que não iriam conseguir nada, e isso ele ficou em alto relevo. A investigação, sabiamente, se focou nele, depois conseguiram a calça dele, né, que bateram com material genético embaixo das unhas dela, e se confirmou que era ele. Ele confirmou o homicídio, mas negou o estupro. Isso é muito comum. Criminosos normalmente assumem um crime ou outro e tem a questão do tempo da pena e tem a estratégia da defesa junto com os advogados. Assume isso porque se assumir os dois a pena vai ficar muito alta. As provas que a polícia tem são sobejas. E aí ele chega uma hora que ele também admite que ele cometeu esse delito, mas sempre admite naquele sentido para ver se ele mostra um arrependimento que nunca teve. É um indivíduo que é certo que não se arrepende pelas características peculiares dele. O problema é que o nosso sistema carcerário é muito falho. Ele está num sistema ali que ele vai só ter uma escola para melhorar o crime. Então ele não vai ter um suporte emocional, provavelmente ele vai ter mais dificuldade para conseguir emprego, mais dificuldade para ter dinheiro. Então provavelmente ele vai mesmo arranjar uma outra mulher com a lábia dele de psicopata, porque eles têm uma lábia incrível, né? Quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás e vai arranjar uma mulher para poder se encostar assim, né? Provavelmente, a gente não sabe. Ou vai cometer crimes para conseguir o que ele quer. Indivíduos como o Dota, isso foi demonstrado durante a investigação, são indivíduos que têm no seu modo de vida usar o outro, se apropriar do outro e manipular o outro. É isso que ele sabe fazer. Dentro da prisão, fora da prisão, ele vai fazer isso, porque é o que a natureza dele determina que ele seja. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte.
Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.